escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 21, que nos diz o seguinte, dos versículos 1 até o versículo 6. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e lhe disse: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo aquele sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram, desde ontem e anteontem. Quanto mais, quando eu saí, e o corpo dos jovens também é santo, e em alguma maneira é pão santo, comum, é pão comum. Quanto mais hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Amém? Queridos, chegamos a este capítulo 21, e neste capítulo nós vemos um fato intrigante. Primeiro, nós vamos perceber na sequência do texto que Davi começa a sua fuga da presença de Saul para a guarda da sua vida, pois este ameaçava-o de todas as maneiras tirar a sua vida. Conforme nós vemos no capítulo 19, no capítulo 20, aliás, Davi faz um acordo com Jonatas, filho de Saul, e então descobre que, de fato, havia uma intenção acurada de Saul de tirar a vida de Davi. E aqui, neste capítulo 21, Davi então vai para Nobe, e ali ele vai ao sacerdote Aimeleque, e ele pede então àquele sacerdote que lhe dê provisão de alimento para que ele possa então se alimentar juntamente com aqueles que o acompanhavam. E é interessante observar que o que vai se passar aqui, Davi, ele vai ser informado pelo sacerdote que não havia ali pão comum, ou seja, o único alimento que tinha era um alimento que havia sido consagrado para o Senhor, e logo os únicos que poderiam se alimentar deles eram os sacerdotes e aqueles que trabalhavam no templo, os levitas. E Davi então pede aquele alimento para ele e para os seus companheiros. E depois de indagado a respeito da santificação daqueles que o acompanhavam,
né, eles chegam à conclusão que Davi poderia se alimentar daquele alimento que era sagrado, que era consagrado a Deus. E o que eu acho interessante nesse texto é que, primeiro, nós vemos que este alimento sagrado, esse ato de Davi de pedir aquele alimento, ele é citado mais tarde por Jesus quando ele é indagado pelos fariseus acerca dos discípulos que estavam passando por uma plantação. E esses discípulos pegam o milho e começam então a comer. Eles então, isso num dia de sábado, eles começam então a indagar Jesus acerca daquilo, e Jesus então lembra-se deste fato de Davi, que quando estava fugindo de Salomão, ele comeu deste pão sagrado ao Senhor, consagrado a Deus, e não morreu. Por quê? Porque ele não era digno de comer daquele pão, mas como ele estava, né, sem alimento, aquele pão, ele passou, né, a ser um alimento comum que pudesse então alimentar alguém que não fosse os sacerdotes. Aqui nós vemos que há um risco da religiosidade ela matar as pessoas. Quando o Senhor disse, quando o Novo Testamento diz que a letra mata e o Espírito vivifica, é exatamente isto. Quando há uma cegueira, né, espiritual, em que a qualquer custo o que está escrito aqui na palavra tem que ser cumprido, independente do seu resultado. Ou seja, se fosse assim, né, o sacerdote ele deveria ter negado aquele alimento a Davi, porque aquele alimento era um alimento consagrado, mas ele libera para Davi comer daquele alimento juntamente com os seus soldados, e isso mais tarde é citado por Jesus como não sendo um pecado, porque Davi não foi morto por causa daquela ação, porque havia um propósito maior, ou seja, Davi estava com a sua vida em risco, Davi estava com a sua vida em perigo. Portanto, meus queridos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus que a palavra de Deus precisa gerar vida. Aquilo que Deus deixou para nós, registrado na sua palavra, tem que ser algo que produza vida em nós, vida naqueles que estão ao nosso redor, porque a palavra de Deus é viva e ela não produz morte, mas ela produz vida. Que eu e você possamos ter em nossas vidas esta palavra que, como disse Jesus, flui como um rio de água viva, flui como uma fonte de água viva, e não como uma fonte de morte, e não como uma fonte, né, de juízo, mas como uma fonte de esperança, como uma fonte de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e nós vamos continuar nos próximos capítulos vendo Davi, um homem consagrado a Deus, um homem já ungido como rei, fugindo para guardar a sua vida, até que Deus venha a colocá-lo de fato no trono. Ele vai vivendo uma vida de fuga em fuga, mas crendo no propósito e na promessa de Deus. Amém? Eu aguardo você em nossa próxima reflexão bíblica. Até lá! Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.